Amém? Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10, que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exautores, porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu e dos heveus e dos jebuseus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Essa é uma mensagem, irmãos, é um texto que vai falar um momento ali quando Deus, ele manda Moisés voltar do Egito, quando Moisés tinha fugido. E Deus ali, ele vai colocar, na mão de Moisés uma missão de tirar o povo de um lugar de sofrimento e de escravidão. Moisés, juntamente com Arão, debaixo da poderosa mão do Senhor, Moisés então caminha rumo ao Egito. Ali nós vamos ver alguns textos do mesmo livro, alguns capítulos, onde no capítulo 4, Deus ele vai encher Moisés de poder. Aí no capítulo 5, Moisés e Arão chegam até a presença de Faraó, mas quando nós olhamos o texto e a história, nós vamos ver que não foi assim uma missão muito fácil, porque em algumas idas até Faraó se apresentando, o mesmo não deixava com que ali o povo saísse daquela terra. Mas nós vamos ver que debaixo assim, de algo que já estava planejado, até mesmo quando aquele povo começa a voltar, porque quando Deus fala assim para Moisés: Moisés, tenho eu visto o sofrimento, tenho eu visto as lágrimas. Foi um momento que o povo, depois de mais de 400 anos afastado do Senhor, o povo agora ele sente uma necessidade de reconhecer o poder de Deus, ou seja, eles reconheceram que o lugar que eles estavam não era o lugar deles, mas sim na presença do Senhor. Então Moisés ali, quando ele começa a falar com o Faraó, ele começa a mostrar para aquele homem ali que se achava o dono daquele povo, que aquele povo não pertencia à escravidão e ao sofrimento, mas sim a um povo livre. E quando chega no capítulo 7, nós vamos ver quando Deus, para mostrar o poder dele, Deus começa então a mandar algumas pragas no Egito. Aí nós vamos ver que Deus vai transformar a água em sangue, depois vai vir as pragas das rãs, as pragas dos piolhos, das moscas, as pestes sobre os animais, as úlceras, a saraiva. Nós vamos ver a praga dos gafanhotos, das trevas, e por fim, quando chega a última praga, que é a praga do primogênito, então aquele homem decide deixar o povo ir. O povo agora começa a se alegrar, porque eles não mais pertenciam a um lugar de sofrimento, mas eles agora partiam para uma terra ao qual o Senhor tinha prometido. Era a terra que mandava leite e mel. Era a terra agora onde eles podiam sonhar, era a terra agora onde eles podiam ter ali, ver seus filhos crescer em plena liberdade. Era uma terra que eles podiam adorar o Senhor. Mas ali no capítulo 12, o povo sai do Egito agora com uma visão de um lugar que o Senhor tinha dado. E o povo começa a caminhar. O povo agora, eles começam rumo a um lugar onde eles sabiam que era totalmente diferente de tudo que eles já tinham vivido ali. 430 anos foram o tempo que o povo viveu como escravo naquele lugar. O povo agora começa a caminhada. No capítulo 14... nós vamos ver ali quando Faraó não aceita, que o povo saia daquele lugar, ele manda os seus soldados, eles saem atrás do povo de Israel, mas ali, mais uma vez, Deus vai manifestar o seu poder, mais uma vez, Deus
abre aquele mar, e eu fico imaginando um caminho ao qual Deus fez no improvável, no impossível. É quando Deus abre o mar para o seu povo passar. Ou seja, Deus estava abrindo o mar para cumprir uma promessa na vida do povo. E o povo ali sai, começa a jornada, começa ali o povo a, mais uma vez, experimentar do poder que Deus estava demonstrando na vida deles. Mas nós vamos ver, irmãos, que mais um pouco à frente, a visão do povo já não era mais a mesma. Por quê? Porque quando o povo chega ali no deserto, diante da primeira dificuldade, que era a água, o povo agora tinha sede, o povo tinha necessidade da água. E o povo já não mais estavam tão alegres, porque vai começar ali agora a sentença de murmurações. O povo agora vai murmurar, o povo agora vai criticar, o povo agora queria água. Diante de uma necessidade, o povo já não estava mais enxergando os bons feitos do Senhor. O povo agora já não lembrava mais que o mesmo Deus que mandou todas aquelas pragas, o mesmo Deus que operou o milagre, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, era o mesmo Deus que podia providenciar. Mas a visão do povo agora, dali, começa uma série de murmurações, porque mais na frente o povo quer alimento, aí Deus vai fazer cair maná. O maná já não estava bom e o povo continua a murmurar. Agora, o povo queria carne e Deus vai trazer a carne. E uma série de problemas. E quando a gente olha para esses textos, irmãos, a primeira coisa assim que o Senhor falou ao meu coração é: Israel sabia de onde eles saíram. Egito, lugar de sofrimento, mas diante das dificuldades, eles esqueceram onde precisava chegar. A visão do povo agora já não estava mais voltada para todo o poder que Deus tinha feito na vida de cada um deles. Aqueles homens, mulheres, crianças, idosos, com tudo que Deus estava movendo, porque o texto da história diz que à noite era coluna de fogo, de dia era nuvem. Deus todos os dias estava providenciando ao povo o alimento. Todos os dias Deus estava cuidando daquele povo, mas diante do deserto e da dificuldade, o povo já não conseguia mais ver o cuidado de Deus. E quando nós trazemos, irmãos, essa palavra para os dias de hoje, nós somos o Israel de hoje que temos essa promessa, porque um dia nós fomos alcançados pela graça. O Senhor um dia nos tirou da escravidão do pecado, nos tornou um povo livre. E o cuidado que hoje nós precisamos ter acerca da murmuração e não voltar a nossa visão, irmãos, para as dificuldades. Porque hoje em toda a face da terra, a igreja tem vivido momentos difíceis. Aqui não propriamente, no Brasil não tem assim uma perseguição tão grande, mas nós sabemos e conhecemos a história de muitas pessoas que em outros lugares, em outros países, têm vivido, e muitos até, irmãos, pagam com suas próprias vidas, é a perseguição. Mas acerca da palavra do Senhor, nós vamos ver também que o Senhor falou no Evangelho de João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que o Senhor quer falar hoje aos nossos corações é acerca da nossa visão. Aquele povo ali, o que era uma jornada de 40 dias, virou 40 anos. Porque a cada murmuração, eles não mais avançavam como igreja, como um povo livre, mas eles permaneciam. O deserto, que era lugar de morada, de passagem, tornou-se lugar de morada. A promessa era para todos, mas nem todos entraram na terra prometida. Por quê? Porque diante das dificuldades, Israel perdeu a visão. Hoje não é diferente quando nós vivemos tantos momentos difíceis. O Israel de hoje, não assim propriamente, aquele povo, eles tinham guerras, enfrentavam lutas, batalhas de espada, mas nós hoje, nos dias atuais, também enfrentamos guerras, irmãos, guerras políticas, guerras sociais, guerras emocionais, guerras financeiras, e dizer que em todo o tempo que a igreja ainda está nessa terra, ainda
Nós sabemos que vamos passar por dias difíceis, mas o Senhor hoje ele está nos lembrando e nos trazendo uma reflexão que a nossa visão ela não precisa estar voltada. Diferente deste Israel aqui, o Israel de hoje precisa avançar. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos dias difíceis, porque quem nunca passou? 4 dias, daqui a 4 dias começa um novo ano. E quem aqui nunca viveu de janeiro até aqui um momento difícil, um momento de aflição, não passou por um conflito? Mas hoje, graças a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nós chegamos até aqui. Louvado seja Deus que, ao longo desse um ano de 2023 que vai se findando, o Senhor ele nunca deixou de cuidar de nenhum de nós. E nós estamos aqui, e nós não podemos deixar que as dificuldades que virão daqui para frente mude a nossa visão. Mude, tire de dentro de nós essa certeza. Somos livres, mas temos um Deus que tem cuidado de nós. Acerca da visão, no livro de Números, capítulo 13, Deus ali, ele vai instruir Moisés assim, Moisés, separa 12 homens, manda lá para a terra, espiar a terra boa que mana leite e mel. Moisés faz conforme o Senhor falou. Sai aqueles 12 homens, ao cabo de 40 dias, eles voltam, trazendo nas suas mãos o fruto. Irmãos, eles foram, eles viram a terra, eles trouxeram o fruto. Mas aí, diante de Moisés, diante de Arão e toda a congregação, 10 vai dar o relatório. Moisés está aqui, ó, os frutos estão aqui. A terra é até boa, a terra mana leite e mel, mas tem gigante, não podemos entrar. A incredulidade diante do que eles viram dentro da palavra e da promessa do Senhor não deixou aqueles homens entender e saber que aquela terra, embora tivesse gigante, era a terra que o Senhor tinha dado. Mas nós vamos ver Josué e Calebe. Tem gigante, mas é a terra que o Senhor nos deu. E diante de promessa, irmãos, Deus não muda cenário, porque Deus não mudou o deserto. O povo passou pelo deserto, sim, o deserto continuou com todos os perigos que tinha, mas no deserto Deus manifestou o poder para cumprir a promessa dele. E não é diferente nas nossas vidas, porque hoje nós temos sido cuidados pelo Senhor, temos sido direcionados pelo Senhor a um lugar de passagem. Porque se estamos aqui nesse mundo é de passagem. E o nosso lugar de descanso já está preparado pelo Senhor. Mas as dificuldades não podem assim, ofuscar a nossa visão, impedir a nossa visão acerca de onde precisamos chegar. O povo ali, eles só conseguiram enxergar dificuldades. Já não reconhecia mais o poder de Deus. Mas nós precisamos todos os dias reconhecer. Saber que vem um novo ano, saber que eu creio, mediante ao cumprimento da palavra, que as coisas, né, na tendência do que tem acontecido e a palavra do Senhor precisa se cumprir, eu creio, irmãos, que ainda as coisas irão piorar para a igreja. Mas como sempre é falado aqui, não é para nos assustar, não é para nos desanimar, mas é para nos alegrar. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa caminhada está chegando ao fim. A terra que o Senhor nos prometeu está mais próxima do que o povo imagina. E os embaraços acerca do que passamos não pode tirar essa certeza dentro de nós. Acerca do que ainda vamos viver, não pode ofuscar a nossa visão diante da onde precisamos chegar. Porque a promessa de Deus se cumpre. Desde que o Senhor nos alcançou, Ele tem cuidado de nós. Ele tem feito o seu mover. No livro de Romanos, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo uma carta à igreja, onde era uma igreja que estava prestes a passar por uma grande perseguição. E Paulo ali, como em todas as suas cartas, ele sente uma preocupação de animar o povo, ele sente uma preocupação em mostrar para aquele povo que eles precisavam perseverar na fé. E ali Paulo ele vai escrever acerca de algo que o povo não podia estar com a visão voltada
para os acontecimentos que viria, para as perseguições, para os dias maus. E Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, vai dizer: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que viessem os dias de perseguição, Paulo está dizendo ali para o povo: persevera, porque o nosso entendimento não são das coisas desse mundo, mas são das coisas celestiais, e nós precisamos perseverar. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como também nos dará também todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí Paulo vai selecionar uma série de circunstâncias, uma série de momentos que nós não estamos livres de passar. Mas ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Nós vamos ver ali um povo que em todas as guerras, Deus sempre lutou por Israel. Deus sempre foi na frente daquele povo. Deus nunca deixou de manifestar o poder dele. E hoje não é diferente, irmãos, porque nós sabemos que quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos ajuda, nos direciona, é o Senhor. Porque nós temos um Deus que nos fortalece. Aí o Paulo continua dizendo: ou a angústia, ou a perseguição. Podemos até ser perseguidos, mas nunca seremos desanimados, porque nós sabemos que a perseguição faz parte do processo que passamos aqui neste lugar. Mas essas coisas não são para fazer com que a igreja do Senhor pare, se prostre. Não, irmãos, é para a igreja avançar, porque a igreja hoje precisa avançar. É diante das dificuldades, são diante dos problemas. A igreja cresce com a presença, em buscar a presença do Senhor, e avança rumo a uma terra de descanso. Por quê? Porque o Senhor é quem nos fortalece. Aleluia. A fome, 40 anos no deserto, Deus nunca deixou de prover o alimento para aquele povo, porque nós temos um Deus que é o provedor. Em momentos de dias difíceis, quem nunca teve uma porta fechada e, de repente, Deus usa alguém e bate na nossa porta, traz um alimento, às vezes traz uma oferta. Se estamos doentes, traz um remédio. Às vezes é algo que a gente nem espera, irmãos. É Deus enviando socorro. Por quê? Porque Ele é o Deus provedor. Assim como 40 anos, mesmo em meio a tanta murmuração daquele povo, Deus nunca deixou de prover. Deus nunca deixou de fazer cair maná do céu. Era Deus falando assim: eu estou direcionando, eu estou cuidando de vocês até o chegar da minha promessa. É a nudez. 40 anos no deserto, não faltou sandália e nem veste para aquele povo. Porque nós servimos a um Deus, irmãos, que sabe das nossas necessidades. Antes mesmo de pensar ou de abrir a nossa boca, o Senhor já sabe. E o Senhor nos socorre. E por que Ele nos socorre? Porque é Ele que está no controle da nossa vida. E se Ele está no controle da nossa vida, nós não precisamos temer. Vem aí um 2024. Ninguém aqui possa imaginar ou sabe o que vamos passar. Só Deus sabe. Mas hoje o Senhor está falando aos nossos corações. Não deixe que o cenário presente mude a visão da promessa. E que promessa é essa? Nós temos um Deus, irmãos, que cuida de nós. É nos momentos difíceis, sim, porque é nos momentos difíceis que Ele manifesta o poder, é no momento difícil que Ele nos abraça, é no momento difícil que Ele até nos carrega no colo para mostrar que Ele é o dono da nossa vida. E o que Ele nos prometeu, Ele cumpre. Ele é um Deus que cuida dos seus. É o perigo ou a espada? Ainda que aquele povo temesse a morte, Paulo está dizendo assim: pode matar a carne, a alma é livre em Cristo Jesus. Quantos irmãos morreram por servir a Cristo? Quantos irmãos morreram, irmãos, por servir a esta palavra?
E quando esta palavra diz que no mundo nós passaríamos por momentos difíceis, a mesma palavra vai dizer assim, mas confia em Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A nossa visão, ela diante das dificuldades, ela precisa cada vez mais estar se voltada para o Senhor. É por isso que nós precisamos, como a irmã estava orando, orar sim, irmãos, porque a oração nos fortalece, a oração nos traz intimidade com o Senhor. A oração nos faz conhecer cada vez mais o poder de Deus sobre a nossa vida. É o alimento da palavra. É buscar, porque enquanto o povo estava no sofrimento, eles lembraram, vamos dobrar nosso joelho, vamos chorar na presença do Senhor, vamos buscar o Senhor. Mas no momento que Deus ali, Ele deu a liberdade àquele povo, ele já nem lembrava mais de tudo que Deus tinha feito e que ainda estava fazendo. Por quê? Porque o povo agora estava olhando a dificuldade. E quando nós olhamos para os dias atuais e saber quantas guerras hoje nós vivemos, dentro da política, dentro das questões de valores, dentro das questões que a igreja hoje tem passado, nós temos visto que não tem sido fácil, porque dizer que essas coisas elas não nos atingem, sim, irmãos, porque nós estamos nesse mundo, embora de passagem, mas nós temos também os nossos deveres como cidadão, e a questão da política vai fazer leis, as leis vai trazer as desigualdades sociais, as crises financeiras vai nos trazer preocupação, mas em todas essas coisas o Senhor está dizendo assim, ó, descansa, porque eu sei o que vocês precisam, descansa, se volte para mim, olhe para mim, é como o salmista fala, né? Eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? Nos dias bons, nos dias ruins, o nosso socorro vem do Senhor. Nós sabemos que diante de todas as dificuldades que nós passamos até aqui, ou que a igreja ainda vai passar, ao tempo do Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo, nós precisamos perseverar. Diferente desse Israel aqui, a nossa visão não pode estar nos problemas, nas dificuldades, mas a nossa visão precisa estar na promessa. E que promessa é essa? Há um lugar de descanso. É como Paulo ele fala lá em 2 Timóteo, perto de morrer, perto de ter sua vida ali tirada, Paulo vai deixar, combate, 2 Timóteo capítulo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo ele tinha cumprido tudo o que o Senhor tinha proposto a ele. Vai, pregue, anuncie esse evangelho, cuide da minha igreja, fale da palavra. Todas as dificuldades que o apóstolo Paulo passou, nenhuma delas fez ele se afastar do Senhor, mas cada vez mais ele se sentia forte, forte o que é na palavra. Ele tinha preocupação de estar ali escrevendo para as demais igrejas se fortificar na palavra, na promessa. Combati o bom combate, encerrei a carreira. Ele sabia que, sabendo que ia morrer, aquilo ali não estava assustando ele. Por quê? Porque dentro dele ele tinha fé. A esperança de que o que o Senhor propôs para ele fazer, ele fez. E agora estava no final da carreira e guardou a fé. Hebreus capítulo 11 vai nos falar que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. A nossa visão não pode estar voltada do que nós temos visto no mundo, porque o mundo já faz parte de um sistema que destrói. Mas a nossa visão, ela precisa estar firmada que é na palavra. Não daquilo que eu vejo, mas daquilo que eu creio. E nós cremos que diante de toda dificuldade ou processo ou perseguição que a igreja venha passar, nós precisamos, irmãos, estar com a nossa visão voltada para a promessa do Senhor. Porque de Gênesis a Apocalipse, o Senhor vai nos falar na palavra dele que ele cuida de nós, que ele nos fortalece, mas que ele também nos direciona a um lugar de descanso. E saber que as provações momentâneas não podem nos tirar essa visão. Esse Israel que começa a relatar em Êxodo, no momento da dificuldade era só o momento. O deserto não era lugar de moradia, era lugar de passagem.
mas infelizmente, por perder a visão diante das dificuldades, tornou-se lugar de moradia para muitos. A promessa era para todos, todos que o Senhor tirou do Egito, mas nem todos entraram na terra prometida, porque no meio do caminho eles perderam a promessa, perderam a visão daquilo que Deus tinha determinado. E nós não podemos perder a visão, porque o maior tesouro que nós temos é a promessa de vida eterna. E a nossa caminhada como Igreja de Cristo vai se findando. Vem dias maus? Sim. Vem dias que a igreja em especial, porque o mundo jaz no maligno. Então as pessoas que estão no mundo não têm entendimento. Mas o povo de Deus, irmãos, espera a maior promessa, que é chegar na terra que mana leite e mel. É saber que todas as coisas que hoje nós passamos nessa terra é momentânea, mas há um lugar de descanso. E isso que nos traz alegria, é saber que a nossa caminhada no Senhor não é em vão. Paulo, quando ele escreve as cartas às igrejas, ele sempre deixou escrito e relatado ali, ó, tem uma recompensa, persevera, tem uma recompensa, persevera, guarda a fé. E a nossa fé está em Cristo. Que ao começar um novo ano, nós possamos assim buscar mais o Senhor. Que nesse novo ano nós possamos assim crescer mais no conhecimento da palavra, que nesse novo ano, irmãos, nós possamos assim buscar mais o Senhor, porque quando vier os dias maus, a nossa mente, né, a nossa visão, ela vai estar voltada o quê? Não, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor, como Jó. Jó, em todos os momentos difíceis ali que ele passou, quando muitos até olhavam para ele e diziam, está morto, não tem mais jeito, não vai se levantar, aquele homem vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Olha o grau de intimidade do conhecimento de alguém que sabia que Deus podia mudar aquela situação, e mudou. E não existe situação na nossa casa, no nosso trabalho, portas fechadas, enfermidade, que Deus não possa mudar, irmãos. Primeiro porque Ele conhece a nossa estrutura. Isaías 43, o Senhor vai dizer, porque eu te remi e te formei, ó Israel, povo meu. Então Deus conhece a nossa estrutura. Às vezes nós estamos dentro de uma situação e achamos que não vamos conseguir. Às vezes estamos chorando e achamos que aquele momento nunca vai passar, mas hoje o Senhor está dizendo assim, eu conheço a estrutura de vocês, eu sei o tempo de entrar com a provisão, mas eu não quero que vocês percam a promessa, eu não quero que vocês percam a visão do que eu ainda posso fazer na vida de vocês. Hoje, o mundo, assim, algumas pessoas até têm mandado mensagens, né, de paz, de muita prosperidade, mas nesse mundo, irmãos, nós não teremos paz, porque o mundo já é corrompido por um sistema, e é um sistema que não traz paz, é um sistema que destrói o ser humano, é um sistema que destrói família, é um sistema que traz tribulação, não traz paz. Quando as pessoas falam de prosperidade, quando as pessoas falam porque eles querem as coisas momentâneas, mas nós sabemos que toda a recompensa de tudo que passamos aqui está mais lá na frente, que é na terra prometida. Que nessa noite nós possamos refletir dentro dessa palavra, diferente desse Israel aqui, irmãos, a nossa visão esteja voltada para a promessa do Senhor, porque nós somos este povo que um dia foi livre. A nossa identidade não é mais de um povo escravo, de um povo sofredor, mas de um povo livre em Cristo Jesus. Nós somos agora, fazemos parte de um povo que carrega dentro de nós uma promessa, uma terra de descanso, uma terra de alegria, onde não haverá choro, onde não haverá enfermidade. É a promessa que o Senhor nos fez. É como está escrito em Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, que nós possamos todos os dias batalhar como a Igreja de Cristo, orando, buscando, fortalecendo uns aos outros em oração, abraçando a causa um dos outros, porque a igreja ela precisa seguir unida.
para que quando chegar naquele grande dia que o Senhor voltar, irmãos, nós possamos estar firme na palavra e firme na promessa. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para a gente estar orando. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa noite, Pai, eu entrego as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Ó Deus da glória, e eu peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nossa visão está voltada para a Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor da glória, a não desanimar, Senhor, diante das dificuldades. Senhor, nos ajuda, Senhor amado, a sermos fortes diante das provações, porque, Senhor, a Tua palavra tem se cumprido, ó Deus amado. A Tua palavra, Senhor da glória, tem se feito, Senhor, se cumprir nesta terra. Senhor, mas que nós não venhamos, ó Deus, a desanimar, nem nos assustar quando essas coisas, Senhor, ainda mais e mais acontecer. Quando vier as perseguições, que possamos estar unidos como um corpo, como diz a Tua palavra. Deus, mais forte em Ti, Senhor, buscando a cada dia. Senhor, ajuda, Senhor, o Teu povo. Deus, ajuda-nos, Senhor amado. Deus, que a cada levantar e deitar, Senhor, nós possamos ter dentro de nós essa certeza que o Senhor peleja por nós, que o Senhor, Pai, está cuidando da nossa causa. Pai, que a nossa visão não esteja voltada para as dificuldades, mas que a nossa visão, Senhor, o nosso olhar esteja voltado para Ti, clamando, Senhor, buscando a cada dia mais, tendo, Senhor, cada vez mais intimidade, Senhor, contigo. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda, Senhor, aqueles, Pai amado, que estão desanimados, Pai, para que esses possam se levantar, Senhor, e continuar a caminhada, continuar, Senhor, na direção que o Senhor tem dado ao Teu povo. Senhor, assim nós oramos a Ti, ó Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.